Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania, Sandra Maria Ferreira de Souza. Vamos falar de proteção ao direito dos idosos e das pessoas com deficiência. Será que esses direitos estão sendo observados? Esse assunto é de interesse de todos. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para a gente dar início a essa nossa entrevista e situar quem nos assiste, o que é o Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania? Como ele funciona? É um órgão do Ministério Público que o próprio nome já diz que tem a função de apoiar os promotores de justiça na execução das suas ações. Além dessa missão, ele também faz a interlocução com os demais órgãos, instituições e poderes para promover e proporcionar a execução das políticas afetas às áreas que a gente trabalha. E qual é essa base de trabalho dos promotores de justiça que atuam nessa área, doutora? Na verdade, o Centro de Apoio da Cidadania tem atribuições muito amplas, né? Então, ali a gente trabalha com as questões de direitos humanos, a gente trabalha com as minorias, então a gente trata das questões afrodescendentes, quilombolas, idoso, pessoa com deficiência. E além de toda essa gama de atribuições, a gente também trabalha com a questão do terceiro setor. Perfeito. E doutora, vamos falar um pouquinho aí, dentro desse espectro, falar um pouco da proteção ao direito dos idosos. O Estatuto do Idoso é um avanço aí em termos de legislação protetiva. Uhum. Agora, ele está sendo bem utilizado? Foi uma grande conquista, né, da população idosa que tem ali elencado a garantia de seus direitos. Agora, o Estatuto, ele trouxe um avanço considerável, mas a gente ainda tem que trabalhar muitas questões para mudar a cultura do país e do nosso estado, né? Porque são mudanças que a lei por si só, ela não traz, ela tem que ser muito trabalhada para que essa mudança cultural aconteça. É uma questão de conscientização? Exatamente. O Estatuto ele vem trazendo, declarando expressamente os direitos e garantias do idoso, até porque a nossa sociedade está envelhecendo, né? Então, hoje, nós temos no estado do Espírito Santo 10% da população idosa. Então, é considerável esse número. Considerável, né? Então, a sociedade tem que se preparar, tem que estar preparada para essa transformação da pirâmide etária. E o Estatuto vem fazendo com que essa mudança ela aconteça de uma forma salutar e organizacional. Então, o Estatuto vem trazendo esses direitos, direito à saúde, à educação, à assistência, à moradia e uma série de outras prioridades que ele elenca. Então, a gente considera o Estatuto um grande avanço nessa área. Agora, doutora, como fazer chegar o que prevê o Estatuto à população, ao povo? Na verdade, é a questão de informação, de divulgação, que a gente consegue fazer isso, mudando essa cultura através de campanhas. E nesse sentido, o Ministério Público também já tem atuado fortemente e recentemente o Grupo Nacional de Direitos Humanos lançou a campanha de orientação e informação à população, aos idosos e seus familiares sobre a conscientização do empréstimo consignado, porque é uma das questões que causa a violência financeira ao idoso, né? Então, na forma dessa campanha de orientar, de informar, é assim que a gente acredita que pode
realmente fazer algumas transformações. Além, é claro, das previsões legais de crimes que o Estatuto traz. Agora, falando um pouquinho desse empréstimo consignado, o que a gente vê realmente é uma exploração do idoso, né? Sim. E isso acontece muitas vezes pelo próprio familiar. Pelo próprio familiar. Então, é a violência financeira, né? Que o idoso tem lá os seus proventos, o seu benefício, e muitas vezes é comprometido com uma grande parcela do seu benefício com empréstimo consignado, e que às vezes esses recursos do empréstimo consignado nem é revertido para o próprio idoso. Às vezes quem se beneficia disso é um familiar, é um parente. Então, assim, isso a gente consegue fazer essa campanha de orientação para que a população saiba que aquele valor tem que ser revertido em benefício do idoso, além do Estatuto trazer como crime também, né? A utilização indevida desses recursos que são do idoso. Agora, doutora, eu estou aqui pensando, é uma questão cultural isso? Porque a gente vê, por exemplo, aquelas vagas de estacionamento para idosos, e a gente vê que muita gente para nessa vaga sem ter lá o cartãozinho do idoso. É uma questão cultural esse desrespeito ao idoso? É uma questão, é o tal do só um rapidinho, né? Vou estacionar aqui rapidinho, 5 minutinhos. Na verdade, assim, é cultural, né? As pessoas ainda acham que o idoso não vai estar dirigindo pela rua, ele vai estar em casa, dentro de casa, ele já não dirige mais, ele não sai de casa, ele só sai de casa para ir ao médico, né? Então, essa mudança é que a gente tem que contribuir para que ela ocorra. O idoso tem a sua vaga, ele sai, ele faz compra, ele vai ao cinema, ele passeia, e aquela vaga é reservada a ele. Então, essa mudança de cultura, quando a sociedade começar a entender que estar idoso não é ficar jogado nas instituições de longa permanência e tampouco isolado dentro de casa, ele vai compreender que o idoso tem direito e acesso a todos os lugares públicos. Então, através dessas campanhas também que os órgãos públicos já vêm fazendo, além da punição, é claro, né? A gente não pode perder isso de vista, que o Estatuto veio para isso. Então, nós já temos aquela fiscalização dos órgãos competentes para que esses abusos sejam coibidos. E a gente tem que lembrar sempre que todos nós esperamos, né, chegar a uma idade mais avançada. Claro. Não é isso? E aí eu me recordo também, me vem à mente uma outra questão de um abuso, que são os assentos reservados para idosos em transporte coletivo, né? Então, essa é uma grande demanda, é uma grande angústia da população idosa, que às vezes jovens sentam naquele local e quando vê um idoso olha para o lado e para não ceder o lugar, finge que não está vendo. Isso é um abuso, né? Então isso a gente tem que reverter essas situações, o respeito à dignidade do idoso que a gente tem que propagar. Agora, doutora, de que forma o idoso pode fazer valer esse seu direito? Olha, a gente costuma orientar que são as denúncias, né, que muda alguma coisa. Então, através das denúncias que nós podemos acionar os órgãos competentes, o Ministério Público pode investigar. Então, a gente orienta sempre que procure os órgãos para fazer denúncia. Nós temos o Disque 100, que você pode ligar e fazer denúncias. Nós temos o Ministério Público, a ouvidoria, as promotorias de justiça. Então, assim, eu acho que uma das formas de combater essas violações de direitos é denunciando. A senhora falou aí da questão do Ministério Público. Como é que se dá exatamente a atuação do Ministério Público nesses casos, doutora? Tá. O Ministério Público, ao receber uma denúncia, ele vai ouvir a parte e instaurar um procedimento, ouvindo as partes e aí adotando as medidas legais, né?
ele pode instaurar um inquérito civil, pode requisitar a instauração de inquérito policial, e aí então ele pode dar prosseguimento às investigações e então entrar com ações, né? Ou então, no caso de possibilidade de acordo, ele tem aí alguns instrumentos legais que o possibilita solucionar algumas questões sem que ações judiciais sejam intentadas. Então, nós teríamos aí as notificações recomendatórias, nós temos os termos de ajuste de conduta, então temos uma série de instrumentos legais que possibilita que essas questões sejam analisadas e executadas no âmbito do Ministério Público. Agora, doutora, eu queria voltar lá no caso do ônibus. O idoso subiu ali, né? Primeiro que ele teria condições ele pode viajar gratuitamente, tanto no transporte municipal, como no intermunicipal, como no interestadual. Sim. Não é isso? Isso. O idoso subiu e está lá o local dele reservado para ele, ocupado por uma pessoa, obviamente, que não é idoso. Que ação, que atitude ele pode ter nesse momento? É uma situação delicada. Ele pode falar com o trocador, ou então, porque se dirigir direto à pessoa, ele também pode, mas a gente tem que ter uma cautela, porque a gente não sabe, né? Então, eu acredito que o melhor procedimento é ligar para o transporte, os números disponíveis para denunciar, porque as empresas têm essa responsabilidade também Isso que eu de queria estar capacitando os motoristas, os trocadores, em estar capacitados para que receba essa população, né? Porque também uma outra angústia, outra demanda que a gente recebe muito é quando o motorista não espera o idoso, que tem o seu tempo para subir no transporte coletivo, então sai, e às vezes até a gente recebe algumas denúncias de que ouviu piadinhas do motorista, o que idoso vai fazer na rua, por que não fica em casa? Então, assim, isso é uma responsabilidade da empresa de transporte, tá capacitando os seus servidores, e a gente já tem visto isso acontecer, mas tem que ser feito constantemente, né? Porque essas informações, capacitações, orientações, elas nunca são demais, né? Tá certo. Eu vou pedir licença à senhora e a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Sandra Maria Ferreira de Souza. Nós voltaremos para falar mais de direitos humanos e principalmente das questões das pessoas com deficiência. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos a promotora de justiça, dirigente do Centro de Apoio Civil e de Defesa da Cidadania, Sandra Maria Ferreira de Souza. Doutora, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão dos idosos, né, do desrespeito aos direitos dos idosos. Agora, a situação não é muito diferente em relação à pessoa com deficiência. Existe uma legislação própria, específica, que proteja as pessoas com deficiência? Sim. Nós temos uma vasta gama de legislações que tratam da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, a partir de 88, com a Constituição, que fez a previsão legal de algumas questões nos artigos esparsos pela Constituição, nós temos algumas leis específicas, né, decreto federal, e que garante a inclusão e a integração das pessoas com deficiência na sociedade. Mas ainda não existe um estatuto.
O Estatuto, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, já existe um grupo de trabalho onde eles discutem algumas questões para a elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse já está encaminhado, inclusive o Ministério Público já recebeu um convite para integrar esse grupo de trabalho, no qual estão preparando já o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, independente disso, obviamente, a gente tem que pensar que essas pessoas têm os mesmos direitos garantidos constitucionalmente. Sim. Os mesmos direitos de qualquer pessoa. Até porque, Rubem, nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que o Brasil ratificou em 2008 e pelo quórum qualificado na sua ratificação, ela já entrou na legislação com status de emenda constitucional. Uhum. Então, a Convenção Internacional, ela tem força de Constituição. Agora, doutora, em que momento essas pessoas com deficiência elas devem reclamar os seus direitos? Todas as vezes que tiver seus direitos violados, e que não são poucas vezes, né? Eu costumo dizer que, na mesma forma que os idosos, que parece que a população cresceu, mas eu digo que na questão da pessoa com deficiência é porque elas saíram às ruas, né? Então, a pessoa com deficiência, ela ficava reclusa dentro de casa. Então, hoje, esse novo momento que o Brasil e o mundo vive, né, onde as violações de direitos têm que ser denunciadas. Então, eu acredito que, nesse sentido, a população com deficiência tem mostrado a sua cara. Então, em todas as vezes que se deparar, que se confrontar com violações de direitos, essas violações devem ser denunciadas. Antes essas pessoas praticamente não apareciam, né, doutora? Hoje a gente vê na rua um número considerável de cadeirantes e fala assim, parece que aumentou a população de cadeirantes. É porque eles estão saindo de casa, né? Eles estão indo à rua, estão indo à luta, estão trabalhando. Então, a gente já tem a reserva de vagas para concursos públicos, a reserva de vaga nas empresas privadas. E é por isso que a gente tem que estar constantemente falando da questão da acessibilidade, né? A acessibilidade plena é uma questão que cabe a todos nós lutar por ela, né? A acessibilidade arquitetônica, urbanística, que as nossas cidades estejam preparadas para a mobilidade dessas pessoas. Nós temos a acessibilidade de comunicação, informação, em todos os meios de comunicação. Então, assim, e tudo isso a gente tem em decreto federal que estabelece o decreto da acessibilidade. Já existe uma legislação específica para isso, né? Existe desde 2004 que estabelece acessibilidade no transporte coletivo, onde todos os ônibus deverão estar acessíveis até 2014. E como é que está o cumprimento disso, doutora? Olha, o Ministério Público tem atuado seriamente nessas questões. Então, na questão do transporte coletivo, nós já estamos trabalhando nessa questão já há algum tempo, porque o decreto federal, ele fez previsões de prazos, como eu falei, que todos os ônibus deverão estar acessíveis até 2014. Então, essa acessibilidade, essa mudança de veículos, ela deve ser feita gradativamente ao longo desse período. O decreto é de 2004, então algumas questões entraram em vigor a partir de 2005, dando prazo de 24 meses, de 36 meses, para que os transportes estivessem adequados. Então, esse prazo, ele tem sido monitorado pelo Ministério Público, né, através de notificações recomendatórias, porque a lei já prevê, mas o Ministério Público recomendou para alertar a esses órgãos que o prazo está em vigência e que, portanto, eles devem ser cumpridos, né, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis. A questão das calçadas cidadãs também faz parte dessa legislação? Sim.
O decreto ele fez a previsão da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Então, estabelece as formas e prazos para que o cidadão e os órgãos públicos efetivem essa acessibilidade. E aí a gente contempla as calçadas, né? E nesse sentido, o Ministério Público já tem cobrado dos órgãos competentes essa fiscalização para que as calçadas se tornem acessíveis. Quem fiscaliza isso, doutora? São as prefeituras? Nos municípios, os órgãos competentes das prefeituras. E os órgãos públicos, eles já têm que se adequar a isso? Quer dizer, os prédios públicos, eles já têm que estar... Também. E aí é importante colocar, Rubem, que nesse sentido o Ministério Público, numa posição de vanguarda também, né, e de fazer com que ele seja o espelho nesse sentido, o Ministério Público criou a Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade. O que vem a ser essa comissão? Ela é formada por servidores do Ministério Público das mais diversas áreas, como engenharia, recursos humanos, da área de comunicação, da área de informática, para que o Ministério Público esteja se adequando a esse decreto federal. Então, essa adequação vai ser através dos prédios, das unidades onde funcionam as promotorias, que elas estejam plenamente acessíveis para receber o cidadão, Perfeito. Além da comunicação através dos sites, esteja preparada para receber essas pessoas. Então, essa comissão ela tem essa missão de fazer com que o decreto federal que trata da acessibilidade se concretize internamente dentro do Ministério Público, para que assim ele possa dar o exemplo para que os demais órgãos e toda a população se adeque à questão da acessibilidade. Agora, doutora, a questão da área da educação e da saúde, como isso está sendo tratado, como a questão da pessoa com deficiência está sendo tratada em relação à educação e saúde? No final de 2011 foi lançado um plano chamado Plano Viver Sem Limite, que traz uma série de orientações na área da saúde, na área da assistência, na área de reserva de empregos. Então, esse plano ele vem trazer ações para que elas sejam efetivadas e que a pessoa com deficiência seja oportunizada. E aí nós tivemos recentemente o lançamento do plano de construção da política de saúde da pessoa com deficiência e pelo governo do estado. E esse plano, esse programa tem um comitê gestor no qual estão discutindo a construção desse programa de saúde da pessoa com deficiência, e o Ministério Público tem acompanhado esse comitê gestor na execução, na preparação das suas ações. Na área da educação, Rubem, a gente tem vivido uma mudança, né, que é a educação inclusiva, onde as escolas devem estar regularmente preparadas para receber esses alunos e onde a legislação fala que todas as pessoas com deficiência devem estar, como as demais, matriculadas no ensino regular. Então, nós estamos passando pela fase de adequar o ensino regular para receber essas pessoas com deficiência, porque a gente acredita que só assim a gente vai poder ter a inclusão plena que tanto se deseja. Com certeza. Agora, doutora, a pessoa com deficiência, quando se depara com um obstáculo, de que forma ela pode denunciar isso ou tentar fazer valer o seu direito? Da mesma forma que a gente colocou aí para a população idosa, ela deve recorrer aos órgãos aos órgãos que fazem a fiscalização e também ao Ministério Público. No mesmo sentido, nós temos o Disque 100,
que a pessoa pode fazer a denúncia por telefone e fazer a sua denúncia, que os órgãos vão encaminhar para os setores competentes, inclusive para o Ministério Público, se for o caso, e para que sejam adotadas medidas cabíveis. Doutora, agora para a gente Ou então ainda, uma questão que me cabe colocar, procurar diretamente as promotorias de justiça que estão espalhadas, né, pelas comarcas do nosso estado. Então, é procurar o Ministério Público para formular suas denúncias. Isso é muito importante. Muito, muito importante, porque chegando ao conhecimento do promotor de justiça é que ele pode tomar alguma medida para investigar e apurar. E, doutora, a gente já está finalizando o nosso programa. Qual a mensagem que a senhora pode deixar para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência? Além da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, eu gostaria até de deixar uma mensagem para a sociedade, né? Em geral. Em geral, porque a sociedade tem que estar preparada para esse processo de transformação que vive a nossa sociedade. A população idosa está envelhecendo, nós temos as pessoas com deficiência que estão se empoderando de seus direitos e saindo, né, dos seus casulos para ir discutir e debater os seus direitos. Então, a população tem que estar aberta e preparada para essa transformação da sociedade. As pessoas com deficiência, as pessoas idosas, eu deixo a mensagem de que lute pelos seus direitos sempre, denuncie a violação de direitos que possa acontecer, para que o Ministério Público, que é o grande parceiro da sociedade na garantia desses direitos. Então, a gente entende que, em primeiro lugar, é a transformação da sociedade e que isso pode acontecer através, a mudança cultural e que a gente faz isso através de campanhas, de orientações. E a população que se sente violada nos seus direitos é procurar os órgãos fiscalizadores e especialmente o Ministério Público. Ok. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, dirigente do Centro de Apoio Cível e de Defesa da Cidadania, Sandra Maria Ferreira de Souza, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Obrigada e estamos sempre à disposição. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.